Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada, morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Apocalipse 13, 10. O selo de Deus e a marca da besta revelam a nossa condição. E só tem duas: fidelidade ou infidelidade a Deus. Olá, seja bem-vindo. Vamos continuar aquilo que começamos na semana última. O selo de Deus e a marca da besta, parte 2. A lição está muito interessante, ela está chegando no ponto alto, até no ponto meio que neufrágico da situação, porque trata de assuntos melindrosos, mas a gente precisa falar, porque a voz da advertência está fundamentada na palavra de Deus. Comece com esse quebra-gelo aí. A humanidade sempre esteve dividida entre adoradores de Deus e de Satanás. Por que não pode haver meio termo? Como podemos saber de que lado nós estamos? Olha, essa lição aqui para mim, ela define pelo menos aonde eu estou ou onde estarei no final da história do grande conflito. E é importante que você estude com oração, mas também com o coração aberto para ouvir o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. O texto-chave é Apocalipse 13, verso 10. Leia junto comigo aí na tela. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Olha só. Na lição da semana passada, lá na lição 11, nós conhecemos um pouco o significado dessa palavra perseverança no grego, que melhor traduzido tem a ver com perseverança inabalável. O que é que esse texto está me dizendo ao lê-lo? O que exatamente ele está dizendo? Presta atenção, leia de novo. Se alguém tiver que ir para o cativeiro, que vá. Se alguém tiver que ser morto, que morra. Aí está a perseverança. Entendeu? O que é perseverança e fidelidade? É você ir até as últimas consequências por causa da verdade. Se tiver que ser preso, que seja. Se tiver que ser morto, que seja. E aí, você está preparado para o tempo do fim? Está preparado para defender a causa da verdade, como muitas vezes nós defendemos a causa do nosso time? Entenda uma coisa, o grande conflito não é um jogo. Sabe por quê? Porque para esse jogo do grande conflito, você escolhe o final. Você decide quem é o vencedor. Você escolhe de que lado vai estar. Na verdade, você não decide quem é o vencedor, só corrigindo a minha fala. Você decide estar ao lado do vencedor, ok? Mas não é um jogo. É um conflito que se resolve pela escolha. Agora, a ideia central da lição dessa semana é exatamente a estratégia de Satanás, que é nos fazer escolher errado. A apostasia. E o que é a apostasia? Senão eu escolher errado o final da minha história. Porque a Bíblia deixa muito claro, em Mateus 25, não é o tema da lição, mas em Mateus 25 fica muito claro o final da história. Dê uma olhada lá. Jesus termina fazendo a escolha entre cordeiros e cabritos. Eu gosto muito dessa metáfora, porque ela não ofende ninguém, mas diz uma coisa: quem vai para o céu é cordeiro, e quem vai para o inferno é cabrito. Não tem nome de igreja, mas tem identidade. Você é um cordeiro ou é um cabrito? O tema da lição dessa semana é provocar a gente a pensar sobre o seguinte: e aí, você vai escolher qual a sua verdade? Porque existe a verdade bíblica, mas existe aquela que você acredita e decidiu seguir. É nesse viés que Satanás entra com a sua estratégia final. Por isso que a lição dessa semana eu abordo em alguns tópicos. Lição de terça, eu começo com a lição de terça-feira, falando da estratégia final de Satanás.
Não esqueça de revisar na lição de domingo que a ferida mortal foi curada. No passado, o poder papal foi ferido de morte, mas não foi morto, porque a ferida foi curada. Então, esse poder, ele retoma a força no tempo do fim. E aí que entra a parceria. E é aí que entra a apostasia. Na lição de segunda-feira, o texto de 2 Tessalonicenses trata desse assunto, da apostasia e do poder do mal. Ok? Na lição de quarta-feira, vem a marca da besta. Então, veja. Você tem a estratégia final de Satanás. Primeiro, o engano, a ferida foi curada. Aí, prega a apostasia e sela quem acredita nela. Ok? Essa é uma síntese. Você pode aprofundar melhor com a lição. Estou botando só o esboço, a ideia. Aí vem o teste final de Deus. Então, o resumo da lição é 2 tópicos. A estratégia final de Satanás e o teste final de Deus. E no que consiste o teste final de Deus? O seu selo, o sábado. Tem um nome, tem um título e tem um território. No Êxodo, capítulo 20, verso 10, você tem o 4º mandamento da lei de Deus. E ali tem o selo de Deus. Então, nós estamos falando de algo que se contrapõe à marca da besta. O selo de Deus não é o domingo, é o sábado. Tem um nome, tem um título e tem um território. Está bem definido no texto de Êxodo, capítulo 20. Eu finalizo, então, a lição fazendo uma reflexão para todos nós. A questão central no grande conflito é: somos transformados pela contemplação. Quem você está contemplando? Com quem finalmente você parecerá? Porque à medida que você estuda a Bíblia, Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se você contemplar a palavra de Deus, você será moldado segundo a sua palavra e será santificado por ela. Agora, se você ficar ouvindo ideias contrárias à palavra de Deus, que vêm de Satanás, você vai apostatar, você vai sair, você vai desviar-se do caminho da vereda da justiça. A mente, eu achei interessante esse texto do Grande Conflito, página 462, a mente vai se adaptando aos assuntos com os quais se ocupa. Você tem ocupado sua mente com quais assuntos? Então, é assim com que você está aparecendo. Ocupe sua mente com Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esse é o meu desejo para você nessa semana e até que ele venha. Um grande abraço e até a próxima semana.